Vamos compartilhar a palavra do Senhor neste domingo, dando continuidade ao que nós já estamos fazendo nos outros encontros. Hoje será o Relatórios de uma Vida, a terceira parte. O apóstolo Paulo, nós começamos lá em Timóteo, no capítulo 3, quando nós demos uma primeira parte, no capítulo 3 até o capítulo 4, até o verso 1 do capítulo 4, nós mostramos o problema que Timóteo haveria de enfrentar nos últimos dias, como que seria a personalidade das pessoas que estariam formando a igreja nos últimos dias, como Paulo disse, mas já no tempo dele, no tempo lá de Timóteo, porque nós vivemos os últimos dias desde que Cristo veio e habitou entre nós. Nós estamos vivendo os últimos dias que é esse aguardar da volta de Jesus. Depois nós começamos a ver um relatório da vida do apóstolo Paulo, uma reflexão que Paulo faz sobre a sua própria vida. Vimos a primeira parte, que foi combatendo o bom combate, depois a segunda parte, que foi completando a corrida, e hoje nós estamos reunidos para, de acordo com a vontade do Senhor, finalizarmos com essa terceira parte, guardando a fé. 2 Timóteo capítulo 4, vamos ler a partir do verso 6. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 6, a palavra do Senhor nos diz: Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Porque Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com força, para que, por intermédio da mensagem, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão, assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. O apóstolo Paulo, primeiramente conhecido como Saulo, nós conhecemos Paulo primeiramente como Saulo, o perseguidor da igreja de Cristo, a besta enjaulada que deixava um cheiro de morte por onde passava. Um serial killer de cristãos. Alguém temido por todos, um homem extremamente focado no seu objetivo de matar cristãos em nome de Deus. Esse homem foi encontrado por Cristo no deserto de Damasco. E como todas as pessoas que são encontradas por Jesus passam por um processo de transformação, com Paulo também não foi diferente. O encontro com o Senhor no deserto de Damasco foi impactante na vida desse homem. Ele se tornou ali uma vítima da graça. A graça o alcançou no meio do seu deserto. Jesus
lhe mostrou o seu vazio existencial. O encontro com Jesus fez Paulo enxergar o vazio existencial da sua alma. Fez enxergar que os seus princípios e valores, os objetivos que ele havia traçado para a sua vida, estavam totalmente errados. Fez com que ele realmente pudesse compreender que, olha, você está muito longe, você não enxerga nada a respeito do mover de Deus na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor e muito menos na história. Você está cego espiritualmente. Então, o que o Senhor Jesus faz ali? Ele torna Paulo cego fisicamente para abrir os seus olhos espirituais, no meio daquele grande deserto. E Paulo, como eu e você, como todos nós, ele não se entregou facilmente ao amor de Cristo, mas ele resistiu bravamente. Ele resistiu com todas as forças, e tanto que ele próprio, dando o seu testemunho em Atos capítulo 26, verso 14, ele diz que lá no deserto Jesus falou para ele: Paulo, Paulo, por que você resiste ao aguilhão? E esse resistir só vai te trazer dor. E quantas vezes o Senhor já não disse isso para nós? Fulano, fulano, quantas vezes, até quando você vai resistir ao meu amor? Quanto mais você resiste, mais dor você sente. Quanto mais o Senhor tenta te acolher no seu abraço de graça e você resiste, mais você se machuca. Paulo era como nós, resistente ao amor, mas quando ele realmente se entregou, quando ele deixou de resistir ao amor de Deus, ele encontrou a sua identidade em Cristo, ele encontrou a sua filiação em Deus. O Senhor deu a ele, não mais, existia um vazio existencial que agora foi preenchido por um propósito de vida muito maior. Os princípios e valores de Paulo que eram deturpados, errados, foram jogados de lado, e o Senhor lhe deu novos princípios e valores, pautados por uma ética agora cristã, por um direcionamento, por pensamentos e sentimentos que vão direcionar a atitude, que vão glorificar a Cristo. E ele vai tentando, à medida que ele recebe esse novo propósito, essa nova forma de ver as coisas, esse novo propósito de vida, ele se torna uma pessoa totalmente diferente. Alguém que realmente foi tocado e transformado. Porém, o Senhor Jesus, ele sabe que Paulo é um cara duro na queda, que Paulo aguenta chicotada, que Paulo aguenta perseguição. E aí o próprio Cristo, lá em Atos, no capítulo 9, verso 16, diz que eu revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Imagina só o Senhor dizendo: olha, eu vou revelar a esse homem tudo que ele vai ter que sofrer por causa do meu nome. Imagina o Senhor fazendo isso conosco, te mostrando tudo que você vai ter que sofrer por causa do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele foi aquele que presenciou a morte de muitos cristãos, mas não só presenciou, mas como também foi responsável por a morte de muitos. E sem compreender profundamente o seu fanatismo religioso, porque Paulo ele era quase que um fanático religioso, que foi tocado pela graça e transformado em um dos maiores cristãos que nós vimos na história da igreja. Alguém que com o seu testemunho de sofrimento glorificou a Deus e sofreu em nome do amor pela humanidade, pela salvação dos irmãos que ele conhecia. Paulo foi alguém que foi capacitado por Cristo para falar a grandes reis, como o rei Agripa, lá em Atos 26, e também um grande imperador César em Roma, de assassino a pregador da palavra, de um serial killer a alguém que dava a sua própria vida pelos cristãos, a alguém que perseguia os cristãos para alguém que iria conduzir esses cristãos ao lugar de transformação, ao lugar da graça de Deus. Esse foi o apóstolo Paulo.
Paulo, quando nós olhamos esse texto aqui de Timóteo, ele está vivendo os seus últimos dias. E não dias como um pastor, né? Porque Paulo foi pastor, foi apóstolo, mas foi um pastor de igrejas. E nos seus últimos dias de vida, ele não tinha sido um pastor jubilado, né? Não tinha aquele culto para, olha, vamos jubilar esse pastor por o ministério dele, agradecer por tudo que ele fez nos seus anos de ministério, pela entrega, pela dedicação, pela palavra, pelo ensino. Vamos fazer uma grande festa de louvor e adoração, né? Porque esse pastor está sendo jubilado. Não houve festa. Não tiveram muitos convidados. Paulo agora estava preso, já fazia 2 anos em Roma. Ele já não estava mais no local de culto. Ele era a igreja do Senhor, habitando num calabouço frio, cheio de ratos, úmido, um lugar de onde ele só sairia ou com lepra ou morto, porque assim eram os calabouços de Roma. Uma vez que você era preso ali, ou você saía dali com lepra ou morto. E é exatamente deste lugar que Paulo escreve esta carta, a última carta dele, né, ao seu discípulo, ao seu filho amado Timóteo, né, que também era um discípulo dele. E Paulo faz esse olhar, né, como nós já falamos, um olhar que ele vê o presente, onde ele reconhece que seus dias de ministério estão no fim. Não tem mais o que fazer. Ele já havia sido condenado em um julgamento, e ele não foi condenado à prisão perpétua, mas ele foi condenado à pena de morte. E é exatamente esse homem, condenado à pena de morte, que escreve esta carta ao seu filho na fé, dizendo, olha, que a minha vida, ela está sendo derramada como uma oferta no altar do Senhor. E aí ele olha para trás, como nós já conversamos, para olhar como que foi a vida dele. E para resumir a vida dele, ele descreve 3 metáforas aqui. Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Quando ele fala, eu combati o bom combate, ele se refere a um soldado que soube escolher os seus combates, as suas lutas. A partir do momento que ele teve esse encontro com Jesus, ele se tornou alguém sábio para realmente escolher os seus combates de forma sábia, tendo discernimento do Espírito, sem desperdiçar energia, reconhecendo o mover de Deus na vida dele, apóstolo Paulo, na história mundial e na vida das pessoas ao seu redor. Com um novo propósito de vida, ele realmente completou a corrida, e quando ele diz de completar a corrida, ele se refere à figura do atleta, né? Combati o bom combate é um soldado. Completei a corrida, ele se refere a um atleta que se preparou bem, que buscou ao Senhor, que teve estratégias para correr esta maratona cristã, a peregrinação cristã, entendendo que não é a velocidade que vai resolver o problema, mas é simplesmente o completar. Nós precisamos completar sem comparações, sem muita pressa, mas sabendo saborear, né? Precisamos aprender a saborear cada momento da nossa vida, seja ele um momento difícil, seja um momento bom. Porque como nós sabemos, o momento bom da nossa vida, quando a gente está muito alegre, muito feliz e tal, ele passa. Da mesma forma que quando as coisas estão ruins. Nós pensamos, poxa, está tudo muito ruim, está tudo muito complicado, mas esse momento também vai passar. Então, tanto o momento bom quanto o momento ruim passam na nossa vida. E nós precisamos viver tanto um quanto o outro. Porque tanto o momento bom quanto o ruim vão servir para formar o nosso caráter, para forjar o nosso caráter. A terceira figura que ele usa é a figura de um mordomo. Guardei a fé. É a figura do mordomo que recebeu uma incumbência do seu senhor. Ele foi, olha, aqui existe um tesouro que eu vou deixar com você e você vai ficar responsável por este tesouro, até que eu volte, ou até que você vá ao meu encontro. E essa é a figura do mordomo que ele coloca aqui, guardei a fé. É a figura desse mordomo que está indo se encontrar novamente com o seu senhor,
aonde ele vai descansar daquela guarda que ele passou pela vida inteira. Passou uma vida inteira preservando, guardando a fé, guardando ela em seu coração. E ele chega nesse momento agora, no final da sua vida, certo de que, olha, eu vou estar diante do meu Senhor e eu vou devolver a Ele essas chaves, né, entre aspas, do tesouro que Ele deixou que eu guardasse, que era a fé. E agora sim, eu vou poder descansar no descanso do meu Senhor, porque eu combati o bom combate, eu completei a corrida e eu guardei a fé. E mais especificamente, quando a gente fala em guardar a fé é uma coisa complicada, né? Não é fácil a gente guardar a fé diante das situações que nós vivemos. E aí eu dei um breve relato da vida do Paulo, para você ter mais ou menos uma noção, né, de quem era esse homem e do que ele fez. Só que guardar a fé, para nós, pode parecer algo simples e fácil. Mas será que guardar a fé, a gente pensa, por exemplo, nos apóstolos de hoje, né? Pessoal que come em restaurante chique, usa terno dos mais caros, aí usa os ternos mais caros que tem, feito sob medida, tem carro que ainda nem lançou, vai para a igreja cheio de segurança, né? Ninguém pode chegar porque eu sou apóstolo, eu sou bispa, sou não sei o quê. Mas quando a gente vê as características do verdadeiro apóstolo de Cristo, aí a gente começa a se contestar. Guardar a fé conforme ser apóstolo nos dias de hoje, como essas pessoas dizem que são, porque apóstolo hoje em dia não existe, é muito fácil. Mas olha só, será que dá para guardar a fé vivendo um apostolado como descrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quando ele diz assim: se eles são servos de Cristo, eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais e fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui espancado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios e perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei o frio e a nudez, e além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Aí se você coloca os requisitos para ser apóstolo, né? Ó, você quer ser apóstolo? Esse aqui é o requisito para você ser apóstolo. Só para começar. Primeiro, para ser apóstolo, você tem que ter vivido com Cristo, andado com Cristo, aprendido de Cristo, ou ter sido arrebatado por Cristo até o terceiro céu, pelo Cristo glorificado, e ter sido comissionado por Ele. Aí sim você pode ser chamado de apóstolo. Então, se você tem mais de 2000 anos hoje, aí você pode dizer que você é um apóstolo. Caso contrário, não funciona, não é. Você pode ser qualquer outra coisa, menos apóstolo. E as características do verdadeiro apóstolo são essas. Será que é fácil guardar a fé sendo açoitado porque você está pregando a mensagem? Será que é fácil guardar a fé quando você está sendo preso, apedrejado, traído, perseguido, passando fome, passando frio, passando sede, sendo perseguido, a sua vida correndo risco 24 horas por dia? Será que é fácil guardar a fé? Isso porque você agora está pregando a palavra. Você está anunciando a vontade de Deus. Você já parou para ver o que Paulo fala? Lembra do que nós vimos no capítulo 3 de 2 Timóteo, lá no verso 12, quando Paulo fala assim, ó: todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Se você quer viver uma vida para Jesus, você tem que estar pronto para ser perseguido.
Você tem que estar pronto para realmente não negar o Senhor diante das dificuldades. Muitas vezes o que nós vemos são pessoas que negam a Jesus. Estou desempregado, já não quero mais saber de Jesus. Já não vou mais para a igreja. Não tenho o que comer hoje em casa. Jesus, o negócio de Jesus não enche barriga. Muitas vezes nós abandonamos o Evangelho diante de coisas tão pequenas, passageiras. Paulo guardou a fé, passando por tudo isso. E aos nossos olhos, a gente vê essa descrição, essa foi só uma, tá? Mas se você ler os livros do Novo Testamento, Atos e as cartas paulinas, Paulo descreve quanta perseguição ele sofreu, ao ponto dele ser chamado na igreja de Corinto de aborto humano. Os irmãos da igreja de Corinto falavam assim: Paulo, ele é muito macho quando ele está escrevendo. Agora, quando ele está aqui presente, cara a cara, aí ele afina. Ele não é homem não, rapaz, aquilo lá é um aborto humano. O pastor da igreja, tá? O pastor da igreja, Paulo. Os irmãos chamavam ele de um aborto humano, que ele não era um homem. Já não bastasse tudo isso, Paulo ainda tinha um espinho na carne, um mensageiro de Deus, o próprio inimigo que esbofeteava ele dia após dia. É fácil guardar a fé assim? Mas quando a gente olha aqui nessa última carta que Paulo escreveu para Timóteo, Paulo ele também vai fazer uma descrição de algumas situações que nós todos vivemos. Todos nós vivemos essas situações. E se somos líderes, se somos pastores ou líderes de igreja, essas situações elas são mais intensas ainda. Todos os cristãos, todas as pessoas praticamente acabam enfrentando essas coisas que o apóstolo Paulo descreve para nós. Mas pastores e líderes de igreja são aqueles que sofrem um pouco mais. Quando nós observamos aqui o verso 9 de 2 Coríntios capítulo 4, o verso 9 e o verso 11, ele vai destacar que todos nós enfrentamos situações de solidão na nossa vida. Quando Paulo fala para Timóteo: olha, vem depressa ao meu encontro, o mais depressa possível. Ou seja, Paulo estava preso num lugar frio, abandonado por todos, ele estava ali largado, sozinho, não tinha um ombro amigo, não tinha alguém para compartilhar a sua fé. A palavra fala que apenas Lucas ainda estava com ele ali, mas Lucas também não podia estar constantemente com ele, porque ele estava preso. Então ele sentia falta de compartilhar a fé, falta de um ombro amigo. Deus estava com ele, estava presente com ele, sim, mas a presença de Deus não nos isenta da necessidade da humanidade, de alguém ao nosso lado, alguém para caminhar com a gente. É igual a gente fala: olha, quantos amigos do Facebook você tem, quantos seguidores do Instagram, quantas pessoas curtem o que você compartilha, o que você posta lá? Tem milhares de pessoas, pastor, tenho 500 mil amigos, tenho 1 milhão de amigos, Tá bom, mas no dia do seu sofrimento, no dia da sua dor, no dia que você estiver passando por uma perda, quantos desses milhões estarão ao seu lado, pegando na sua mão e te dando um abraço, olhando nos teus olhos, chorando com você a sua dor? Paulo estava preso. O Senhor estava com ele, mas ele necessitava de um ombro amigo. Necessitava de alguém que orasse com ele e por ele ali, para que ele não desanimasse, mas para que ele continuasse ali firme. Estava próxima a linha de chegada da sua corrida, estava próximo de completar a sua corrida. O Senhor já estava sendo avistado por Paulo na linha de chegada para receber ali, as chaves da fé que tinha sido guardada. Mas não é só solidão que nós sofremos, mas também abandono. Demas, verso 10, amou mais o presente mundo e abandonou o apóstolo Paulo na caminhada. Deixou o apóstolo na mão. E os outros irmãos, cada um teve que ir para um lado. O Crescente foi para a Galácia, o Tito foi para a Dalmácia. Por quê? Por necessidades da expansão do Evangelho. Muitas vezes na vida,
nós estamos confiando que estamos caminhando com pessoas que vão conosco até o fim e de repente elas nos abandonam. Deixam a caminhada no meio do caminho. Uns porque amaram mais o mundo, outros porque resolveram buscar crescimento espiritual em outros lugares ou resolveram assumir outros ministérios. E no meio do caminho, muitas vezes nós somos abandonados. Verso 13, o apóstolo Paulo estava sofrendo privações. Ele pede ao Timóteo, olha, quando você vier, olha a esperança do apóstolo Paulo. Ele tinha certeza que Timóteo ia. Quando? Não é se, mas quando você vier, traz a minha capa, que está na casa, que eu deixei lá na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então Paulo ele estava sofrendo ali de privações. Ele estava sofrendo privações na alma porque ele precisava de amigos. Ele precisava de alguém com ele. Ele estava sofrendo privações na sua mente, por isso ele pede, olha, me traz os meus livros. E aí eu fico louco da vida, né? Quando a gente tem estudo bíblico, quando a gente tem oportunidades para os irmãos para estudar a palavra, para se aprofundar nas escrituras, e as pessoas simplesmente não dão o devido valor. O apóstolo Paulo, se você tivesse preso num lugar úmido, fedido, cheio de ratos, baratas, um poço, né? O que você ia pedir? Será que você ia ter coragem de escrever uma carta como o apóstolo Paulo escreve aqui para Timóteo, fortalecendo ele, orientando ele, e ainda pedindo para que quando ele viesse, levasse para você os livros, principalmente os pergaminhos, a palavra de Deus, a Bíblia. Paulo queria ler mais a Bíblia. Paulo é o responsável pela maioria das cartas do Novo Testamento. Mas ainda não estava bom para ele. Eu preciso estudar mais a palavra. Eu ainda tenho muito o que aprender até realmente chegar o meu último suspiro. Nós somos preguiçosos demais. O povo de Deus tem sofrido, tem perecido, não só hoje, mas desde a antiguidade, porque falta conhecimento, falta disposição de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Nós temos interesse em fazer tantas coisas, em conhecer tantas coisas, mas não temos interesse em conhecer o Senhor. Não temos vontade, não temos fome da palavra. Paulo, nos seus últimos dias, ele ainda estava desesperado de fome. Traz os pergaminhos, por favor. Por favor, me traga os pergaminhos. E Paulo ainda passava muito frio naquele lugar. Por isso que ele diz, traz a capa também. Me traz a capa porque aqui é muito frio. E quando você estiver aqui, você também vai suprir a minha necessidade da alma, de ter alguém comigo. E quando os livros chegarem, meu pergaminho chegar, aí eu vou estar tranquilo. Aí eu vou ter mais força ainda para suportar esses últimos dias. Mas não para por aí, irmãos. Na caminhada nós também vamos sofrer traições. Pessoas vão nos trair. Verso 14, o Alexandre, o latoeiro, aquele que trabalha com bronze. Muitos historiadores dizem que foi ele que entregou o apóstolo Paulo na mão dos romanos. Foi esse indivíduo chamado Alexandre que entregou o apóstolo Paulo. Alexandre foi o Judas de Paulo. Assim como Judas entregou Jesus, Alexandre entregou Paulo. Paulo foi traído por ele. E assim, nós vamos enfrentar solidão, vamos enfrentar abandono, vamos enfrentar privações, vamos enfrentar traições, oposições. Verso 15, eles se opuseram. Quem se opôs? Alexandre e o Demas, que havia abandonado Paulo. Os dois se opuseram fortemente a mensagem da palavra que estava sendo ministrada por Paulo às igrejas, por Timóteo às igrejas, por Tito às igrejas. Então, quando você estiver fazendo a vontade do Senhor, você também vai sofrer oposições. Agora tem um negócio que é muito difícil, né? Acho que de todas essas coisas, uma das coisas mais complicadas é a ingratidão. A ingratidão ela é muito difícil e Paulo sofreu isso no verso 16. Você imagina, você foi condenado por um crime que você não cometeu. Você ministra a palavra, anuncia o Evangelho, vive o Evangelho, sofre pelo Evangelho
E aí quando você é preso como um assassino e incendiário, porque Paulo foi preso porque Nero botou fogo em Roma e depois pôs a culpa no apóstolo Paulo. Das 14 cidades de Roma, 10 foram incendiadas por causa de Nero. Ele queria inspiração para escrever os seus poemas. Então ele faz o quê? Ele bota fogo nas cidades. E fica de lá de cima do seu palácio olhando as cidades queimando, como se fosse uma inspiração para ele escrever poemas. Das 14 cidades, 10 foram incendiadas. As 4 que não foram incendiadas, a sua grande maioria eram de cristãos e judeus. Por isso veio a grande perseguição. E Paulo foi acusado de ser o líder, o incendiário de todas essas outras 10 cidades. Por isso ele foi preso como assassino e como incendiário, depois de ter sido encontrado por Jesus. Olha a acusação que ele recebe. Falsa. Assim como Jesus recebeu acusações falsas, assim como Estevão recebeu acusações falsas, e ali estava no seu julgamento. Chega o dia do seu julgamento, você vai, olha, hoje é o dia do seu julgamento, você vai para o tribunal. Imagina, quantas pessoas não foram tocadas pelo ministério do apóstolo Paulo? Quantas pessoas, quantas igrejas fundadas, vidas, quanto tempo que o apóstolo Paulo dedicou, esforço, viagens que ele fez, ministrações, ensinos. Paulo tinha certeza de que quando ele chegasse no dia do seu julgamento, o tribunal estaria cheio de cristãos, todos ali com ele. Olha, ele é um homem de Deus, ele fala em nome do Senhor, ele foi comissionado por Jesus, ele é uma bênção para a igreja cristã. Aí imagina o apóstolo Paulo entrando pela porta e ele olha o tribunal e a palavra diz que, olha, na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Ou seja, se não tinha ninguém para ajudar, tinha muita gente para acusar. Então, no dia do julgamento de Paulo, depois de uma vida vivida em favor do ministério cristão, ele chega no dia do seu julgamento com acusações falsas e não tem um filho de Deus para testemunhar em favor do apóstolo Paulo. Tamanha ingratidão que esse homem recebeu no final da sua vida. Ainda tem uma coisa ruim, né? A ingratidão é terrível, mas Paulo também sofria pela desconfiança dos seus amigos. A desconfiança dos amigos. Olha só o que fala em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 3. Essa carta, quando Paulo escreve para Timóteo, o próprio Timóteo estava duvidando da inocência do Paulo. Timóteo já estava achando que Paulo era realmente culpado de tudo que estavam falando ali. Então, quando ele fala, olha, no verso 3, do 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, dia e noite, em minhas fervorosas orações. Paulo, dentro daquela prisão, ele não deixou de orar. Ele não parou de orar, mas as suas orações continuaram fervorosas. Agora, olha só, lá no verso 8, o que ele fala para Timóteo? Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Paulo estava falando, olha, Timóteo, você me conhece. Você sabe quem eu sou, você caminhou comigo, você conhece a minha índole, você conhece o meu caráter, você conhece o meu amor pelo Senhor, e saiba que essas acusações, elas são totalmente infundadas. Não tenha vergonha do Senhor, e nem de mim, que sou seu pai na fé.
Se você hoje é quem você é, porque você foi instruído por mim, você foi instruído pela sua mãe, pela sua avó. Não se apresse a acreditar em tudo o que as pessoas dizem sobre homens e mulheres de Deus. O próprio Paulo, ele fala em outras cartas, olha, se você for acolher uma acusação contra alguém, um líder, um presbítero, um pastor ou quem quer que seja, que tenha no mínimo 2 ou 3 testemunhas, pessoas de índole impecável, pessoas que têm uma boa reputação. Porque se você começar a acreditar em tudo que é fofoqueiro que fala por aí, é complicado. A quem você tem dado ouvidos? Então, amados, nós precisamos entender que se você quer viver uma vida piedosa, uma vida cristã, você vai ter momentos de solidão. Você vai ter momentos em que pessoas vão te abandonar. Você vai passar por privações na sua vida. Você vai sofrer traições de pessoas e ser traído dói. Pessoas vão se opor àquilo que você tem tentado buscar, tentado fazer. Você vai ter que enfrentar a ingratidão e a desconfiança de muitas pessoas. Guardar a fé é um grande desafio para nós todos como cristãos. Porque guardar a fé no sentido como Paulo coloca para nós, diz respeito a uma perseverança. E o guardar não é simplesmente você pegar, botar dentro de uma gaveta e deixar ali. Está guardado. Não. O sentido dessa palavra guardar a fé é que ela esteja sempre diante dos nossos olhos e que nós estejamos sempre praticando ela. Esse é o sentido de guardar a fé. E quando nós pensamos nessas questões, guardar a fé, conforme nós vemos em Hebreus 11:1, tem a definição de ser a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Isso é a fé. A fé é a confiança no caráter de Deus, porque Paulo foi abandonado por todos, mas não pelo Senhor. A palavra fala na parte B do verso 16, contudo, ele pede para que não seja imputado esse abandono aos irmãos, assim como Jesus falou, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Assim como Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele orou ao Senhor e falou, Senhor, não impute a eles a minha morte. Paulo também fala, Senhor, não impute a eles em juízo ter me abandonado, não impute essa ingratidão de todos comigo no dia do juízo. Todavia, verso 17, o Senhor permaneceu ao meu lado, me abençoou com força para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente pregada e todos os que são judeus, que não são judeus, ouvissem. Mesmo Paulo preso num calabouço frio, úmido, cheio de animais ali, ratos, baratas, ele continuava a pregar a mensagem aos soldados que ficavam fazendo a guarda dele ali. E quando a gente pensa nessa questão de fé, guardar a fé, ela tem algumas características que nós precisamos entender. Quando falamos de fé, olhando para as Escrituras, a fé ela pode ser uma fé comum, que é a fé que todo mundo tem, todas as pessoas têm fé, em alguém, em alguma coisa, seja em deuses, seja em demônios, seja em gente, seja em objetos, seja em dinheiro, todas as pessoas confiam em alguém ou em alguma coisa, essa é uma fé chamada de fé comum. Mas aos cristãos é dada uma fé chamada de fé salvífica, a fé que salva, e essa fé ela trabalha exatamente na nossa consciência. É a fé daquele que ouviu e creu na mensagem de Jesus Cristo. Esses que ouviram e creram, a eles foi dado o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus, recebendo esta fé salvadora. Por quê? É uma fé salvadora, é a esperança de uma vida após a morte. É entender que a morte é apenas uma passagem para a vida eterna, que a morte é apenas algo que vai nos levar de volta para o nosso lar, para os lugares celestiais, para a habitação do Senhor. Então a morte para o cristão não é o fim, mas é o começo da vida. Para o cristão é voltar para casa.
Então essa é a fé salvífica. E por que é uma fé salvífica? Porque não depende de quem eu sou e nem do que eu faço. Mas é uma fé que está totalmente depositada em quem Jesus é e no que Jesus já fez por nós. Por isso é uma fé salvífica que não depende de mim. Eu posso depositar toda a minha esperança e a minha confiança de que existe uma vida após a morte na pessoa de Jesus. Quando lemos, por exemplo, Colossenses capítulo 3, do verso 2 ao 4, o apóstolo Paulo diz assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É a certeza de que existe uma vida após a morte. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A minha salvação, eu não preciso me preocupar com ela porque ela está em Cristo. Eu depositei toda a minha certeza da salvação em Cristo. É 100% em quem Ele é e no que Ele fez, e não no que eu faço ou deixo de fazer. Essa é a fé que o cristão recebe. E essa é uma das fés, que é uma fé comum que todos têm, a fé salvífica que só os cristãos têm, a fé doutrinária, que diz respeito o quê? Ao que nós ensinamos, aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente ensina. Como nós vimos, à medida que muitas vezes nós estamos aprendendo, nós também estamos ensinando. Por isso que ele trabalha muito forte essa questão, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 11, o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo essa questão, a importância desse ensino. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso Evangelho que me foi outorgado, a saber, o Evangelho do Deus bendito. E para que serve, Para que serve essa sã doutrina, que é encontrada onde? No Evangelho. Para me capacitar, conforme o 2 Timóteo 4, no verso 2, para pregar a palavra a tempo e fora de tempo, para aconselhar, para repreender, para encorajar com toda a paciência e sã doutrina. Para me dar uma vida equilibrada, no verso 5, para quê? Para que eu consiga suportar os sofrimentos e fazer a obra de um evangelista com o ministério que me foi proposto. Então o ensino, ele me dá direcionamento e fortalecimento, equilíbrio. Me alimentar da palavra de Deus me dá equilíbrio para enfrentar os sofrimentos da vida. E a outra, amados, é uma fé prática. A fé prática, ela diz respeito a um estilo de vida e aos nossos relacionamentos. E que é muito importante, porque para que eu consiga realmente entender isso, e aí assim, essa questão da fé prática, se você olhar 1 Timóteo no capítulo 4, voltando um pouquinho, 1 Timóteo capítulo 4, do verso 12 até o verso 16, ele vai falando ali o que interfere essa fé prática, Ele vai falar para nós, olha, ninguém menospreze o fato de você ser jovem, mas procura ser um exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Então não importa se você é jovem ou se você não é jovem. Importa que você seja exemplo aonde quer que você esteja. No seu comportamento, no amor, na fé, na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te o quê? A leitura, novamente o ensino, e a exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Todos nós temos dons dados por Deus, então não deixe de desenvolver o dom que Deus te deu, porque é como você vai se tornar exemplo para as pessoas. Verso 15, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, agindo assim, você vai salvar tanto a sua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. É a vida prática, irmãos. Se nós servimos a Deus na nossa vida individual, no nosso particular,
nós vamos manifestar isso no público e as pessoas que veem você vão ser tocadas por Jesus. Então, nós precisamos exatamente compreender isso. O Senhor, Ele coloca aqui para nós um combate, uma corrida, e para combater o bom combate, para completar a corrida, nós precisamos guardar a fé. E eu queria te perguntar nessa manhã, o que é que você tem guardado? Nós temos facilidade de guardar coisas ruins, não é verdade? Nós guardamos, imagina quanta coisa ruim a gente não guarda por um grande espaço de tempo. Guardamos ressentimentos, mágoas, decepções, frustrações, inimizades, medos, orgulho, vaidade, pensamentos de morte. Isso tudo nós guardamos aqui dentro do nosso coração, contra nós mesmos, contra o nosso próximo e contra Deus, por um grande período de tempo. Guardamos pecados muitas vezes escondidos no mais profundo da nossa alma e do nosso coração, coisas que adoecem a mente, a alma, o espírito e nos levam ao túmulo. Atualmente, eu tenho lido muitas coisas aí sobre a área médica, sobre as questões de pandemia e tudo mais. A sociedade médica já começa a reconhecer hoje algo que nós pastores já falamos há muitos e muitos anos. Que o fato de você guardar mágoas, ressentimentos, rancores, amarguras no seu coração, isso pode ser a causa de muitos cânceres, infartos e AVC. Não só a causa, como também o desenvolvimento deles. E uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade vivida aos pés da cruz, um relacionamento verdadeiro com Jesus, pode trazer cura a essas pessoas. Tem um livro chamado Máscaras da Melancolia, do John White, em que ele escreve sobre um caso em que ele foi chamado para fazer uma visita. O esposo chamou ele para fazer uma visita para sua esposa, que estava acamada já nos últimos dias de sua vida. Ela estava fraca, doente, já havia um ano e pouco, e via-se claramente que eram os últimos dias de vida daquela mulher. E ele fez essa visita, e enquanto ele estava ali, ele perguntou para ela: olha, você gostaria de confessar os seus pecados, de falar alguma coisa? Ela disse que sim. Então ele pediu para o marido sair, e ficou ele e ela no quarto ali, e ela começou a rasgar a sua alma, o seu coração, para aquele homem. Passaram-se 1, 2, 3, mais de 4 horas depois de confissão de pecados daquela mulher. Ele fez uma oração por ela, orou pela família e foi embora. E aí continuou vivendo a sua vida. Aí uns 6, 7 meses depois, ele estava passando de carro na frente daquela propriedade e viu uma mulher colocando roupas no varal, cantando, alegremente, muito feliz. E ele se alegrou, porque ele falou: poxa, que bom que aquele homem conseguiu refazer a sua vida, ele deve ter casado de novo, e agora, vou passar por lá para fazer uma visita. Aí foi, encostou o carro ali e tal, e se assentou com eles, o marido, a esposa, já tinha uns filhos ali, ao redor. Conversa vai, conversa vem e tudo, e pá, e aí aqui, ele falou: nossa, mas... ele perguntou: há quanto tempo que vocês estão casados, Ele falou assim: vai fazer 20 anos. Como assim 20 anos? Se faz 6 meses que eu vim aqui, a sua esposa já estava na beira da morte, eu orei por ela, ela fez confissões de pecado e tudo mais, e eu saí daqui, ela não tinha mais do que 2 dias de vida, se muito. Não, o senhor não entendeu. Essa mulher aqui que o senhor viu lá, estendendo as roupas, cantando, alegre, é a mesma mulher de 6 meses atrás, de quando o Senhor veio falar e conversar com ela. É a mesma mulher. O queixo dele foi no chão, E aí o Espírito Santo veio trazer luz ao entendimento dele.
Se confessardes os vossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Aquela mulher foi curada, porque o que estava matando ela é o que ela estava guardando no seu coração. Ela estava guardando mais de 4 horas de pecado, gente. E às vezes a gente fica guardando esse negócio, eu não vou contar por medo de que isso aconteça, por medo de uma consequência. Amado, se você não confessar os seus pecados, você vai morrer. Ou você mata o pecado, ou ele mata você. Por isso eu te pergunto, o que é que você tem guardado no seu coração? Há quanto tempo você está guardando essas coisas dentro de você? Será que isso está te trazendo vida? Ou te conduzindo para a morte? Porque se nós guardarmos a fé vai nos conduzir à vida. Agora, se guardarmos pecado, nós seremos conduzidos à morte. O que você tem guardado no seu coração? Faça um autoexame. Na próxima semana nós teremos ceia. O exame, o autoexame não é para você chegar aqui 5 minutos antes de participar da mesa do Senhor, aí você começa, deixa eu ver como é que foi assim. Não! Você tem que fazer isso todo dia. Você deve se arrepender dos seus pecados todo dia. Você precisa pedir misericórdia do Senhor todos os dias. Porque um dia de pecado é um dia de adoecimento da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. Veja o Salmo 51, veja o Salmo 32. Davi guardou o pecado por 1 ano. E depois desse 1 ano, ele não tinha alegria para louvar o Senhor, ele não tinha alegria de estudar a palavra de Deus, ele não tinha alegria na presença de Deus. Porque a mão do Senhor pesava sobre ele por causa dos seus pecados. Os seus ossos envelheciam, ele gemia de dor e não sabia por quê. Pecado. Quando ele confessou, ele foi liberto de tudo aquilo. Da mesma forma que aquela mulher que carregava pecados na sua vida, quando ela confessou, é como se ela tivesse nascido de novo, como se ela tivesse tirado tudo aquilo, toda aquela sujeira de dentro dela, jogado fora, e tivesse sido realmente cheia do Espírito Santo. E ali ela transbordava de alegria, de amor. O seu lar agora sim era um lar abençoado. Era realmente um lar onde a presença de Deus era manifestada. A palavra do Senhor nos diz claramente de tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É no seu coração que você tem um encontro na oração com Deus. É no seu coração que quando você lê a palavra, o Senhor está falando contigo. É no seu coração que quando você jejua, você se torna mais sensível e consegue discernir a voz do seu Senhor, do seu Pai, daquele que quer lhe acolher. Saiba que por mais que nós venhamos a passar por dificuldades, por mais que nós venhamos a enfrentar a solidão, o abandono, a traição, as privações, a ingratidão, a desconfiança das pessoas, o Senhor estará sempre conosco. É promessa do Senhor para nós. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até que eu volte ou até que eu chame você para estar diante de mim. Não desista. Persista, continue, combata o bom combate, complete a corrida para a qual você foi chamado. Mas em meio ao combate, em meio à corrida, nunca se esqueça de guardar a fé. Porque a fé e a esperança vão nos conduzir ao amor. E no final de todas as coisas, conforme 1 Coríntios 13, no fim sobrará a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. O amor prevalece, o amor persiste, porque Deus é amor em essência. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por essa preciosidade que é a palavra de Deus.
Somos gratos a Ti porque nós somos vasos de barro que carregamos grandes tesouros, que o Senhor deposita em nós, e um destes tesouros é a fé, a qual o Senhor nos manda guardar a fé. É guardando a fé que nós vamos conseguir combater bons combates, é guardando a fé que nós iremos completar esta corrida cristã, esta peregrinação dos bem-aventurados que o Senhor chama, dos bem-aventurados que são aqueles que têm características dos cidadãos do reino dos céus. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, por meio do Teu Santo Espírito, a não esmorecer na caminhada cristã, a não olhar para trás e perdermos tempo olhando para trás e tropeçarmos na corrida, Senhor, mas nos ajuda a mantermos os olhos fixos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, em nome de Jesus, a entender e a ver, a sentir o mover de Deus na nossa vida, na história e na vida das pessoas ao nosso redor, de forma que nós venhamos a participar do agir e do mover do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos enfrentar, Senhor, as dificuldades da vida cristã. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que deseja viver uma vida piedosa irá sofrer perseguições. E dentro dessas perseguições, elas se intensificam porque Satanás, a carne, o mundo e o nosso ego vão lutar contra nós. Vão investir tudo o que eles têm, todas as suas forças contra nós. E a nossa humanidade vai sentir isso, Senhor. Vai sentir a solidão, vai sentir o abandono, as privações. Vamos sentir as traições de pessoas, a oposição de muitos, a ingratidão, Senhor. Quantas pessoas são ingratas umas com as outras e também com o Senhor, Deus. E isso afeta muito a nossa alma. Mas que em nome de Jesus, diante de todas essas coisas, o Teu Espírito Santo nos ajude a guardar a nossa fé, a nossa esperança e o amor, a exercitar o amor e o perdão por todos, independente de quem quer que seja. Porque a Tua palavra, o Senhor nos diz que o mundo só vai nos reconhecer como discípulos de Cristo quando nós aprendermos a amar uns aos outros, independente de quem seja o outro, independente de quem eu seja. O amor, ele deve prevalecer. Nos ajuda, Senhor, a guardar a fé diante de tantas dificuldades, diante desse momento de pandemia que nós vivemos, diante dos distanciamentos sociais, do isolamento. Que o Teu Espírito Santo, ele seja o nosso companheiro e que ele nos leve a conectarmos, nos leve a nos conectarmos com outras pessoas pelas várias ferramentas que estão sendo dispostas hoje. Que em todos os momentos, que em todas as nossas ações, nós possamos compreender que nós estamos aqui por um propósito e que o sentido da nossa vida principal é louvar e glorificar o Teu santo nome com tudo que somos e com tudo que fazemos. É no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo, na comunhão e na consolação do Espírito Santo, que eu abençoo o Teu povo nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele guarde o nosso coração e nos ajude a guardar a fé, para a glória do nome dEle. Que possamos ir em paz em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
atrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor.